Graça, paz e alegria. Nesta sequência de mensagens a respeito de oração, essa é a última mensagem que nós vamos conversar a respeito desse tema. Nós retomaremos, sim, outras mensagens também falando sobre oração, mas nesta sequência, esta é a última mensagem. Mas hoje ainda vamos falar a respeito disso. E para pensar um pouco mais a respeito de oração, eu gostaria de ler o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. Eu vou ler aqui. Estava Jesus em certo lugar orando e, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos observavam a Jesus, observavam o testemunho que ele apresentava, aquilo que ele fazia, o que ele realizava, prestavam atenção naquilo que ele falava, ainda que nem sempre entendessem tudo o que Jesus dizia, eles prestavam atenção no que Jesus falava. E eles queriam ter de Jesus mais informações, inclusive até a respeito de como Jesus realizava os seus milagres, porque houve uma certa situação em que os discípulos tentavam ajudar uma pessoa e não conseguiram, então logo Jesus chegou, aquela situação foi resolvida. Então eles queriam sim saber como que Jesus realizava tudo aquilo. Mas Jesus vem do texto que nós lemos, no capítulo 11, versículo 1 do Evangelho de Lucas, nós vemos o Dr. Lucas registrando que os discípulos viram Jesus voltando de orar e pediram que ele ensinasse a orar como João tinha ensinado aos seus discípulos. Eles queriam ter um modelo. Será que eles se preocupavam com um modelo meramente de palavras a serem repetidas? Apenas uma fórmula mágica que pudesse realizar todas as coisas, que pudesse acontecer a partir do momento que orassem? Eu acredito que não, porque não penso que o Jesus fizesse apenas isso nos seus momentos de oração, apenas repetisse frases ou palavras, e os discípulos o acompanhavam em muitos momentos, então eles viam o testemunho de Jesus e sabiam que o momento de oração de Jesus era conversa com o Pai. Então eu acredito que não, eles não queriam um modelo no sentido de palavras de efeito, palavras bonitas, palavras que devessem ser ditas para alcançar determinado resultado. Eles queriam sim um modelo para ter resultado. E Jesus era o modelo deles. Eles observavam o testemunho de Jesus e viam que Jesus dedicava tempo para orar. Ele deixava tudo e ia para um local separado para ter o seu tempo de oração, buscando a presença do Senhor. Então, eles queriam entender mais desse modelo, entender mais como Jesus agia e como as coisas aconteciam, para que eles pudessem ter resultados como Jesus os tinha. Então, muito mais que um modelo de mera repetição de palavras, eu entendo que eles queriam um modelo de ensinar, que Jesus ensinasse um modelo para a vida, como Jesus fazia naquele momento, como as coisas aconteciam. Claro, Jesus também poderia dedicar a ensinar uma forma de oração, como ele ensinou a oração dominical. E isso não é o problema, mas aquele modelo de oração mostra como os discípulos deveriam fazer para encaminhar a conversa com o Senhor. Não apenas ficar repetindo a mesma oração, mas ter um modelo de como encaminhar esse tempo de oração na presença do Senhor. Quando nós oramos e o Senhor cuida de nós, nos enche de paz, ainda que não nos traga uma resposta imediata para um determinado problema, mas ainda assim nos enche de paz. Quando o Senhor traz a resposta, quando o Senhor nos mostra o caminho a ser seguido, quando nós precisamos de uma orientação e não apenas de uma resposta a um problema, mas uma orientação a respeito de como fazer ou o que fazer durante a caminhada. Sempre que o Senhor atende a uma oração ou por conta do tempo de oração, a glória é dele, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado. Nós declaramos que confiamos no Senhor para realizar alguma coisa, que nós dependemos dele, e ele então é poderoso para realizar e manifestar prodígios, maravilhas, sinais, todas as coisas que o Senhor queira fazer. Então o nome dele é reconhecido quando nós dedicamos tempo à oração. Nós declaramos que confiamos nele, que nós acreditamos que ele pode realizar. Isso é tempo de oração. É quando nós
temos intimidade com o Senhor, quando nós dizemos queremos estar perto do Senhor, queremos conversar com o Senhor, quero ter relacionamento realmente com Deus. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou até mesmo imaginamos, e Ele vai realizar. Vai nos fortalecer para a caminhada durante o tempo da angústia, vai nos dar uma resposta para que possamos experimentar o melhor de Deus nos nossos dias, vai nos direcionar sempre para seguirmos debaixo da sua vontade, para que nós possamos ter uma vida de acordo com o querer do Senhor. Muitas vezes, quando pensamos em vida de acordo com o querer do Senhor, nós pensamos apenas em pessoas que sejam completamente certinhas e que façam tudo dentro dos conformes. Sim, o ideal é esse sim, que nós deixemos o pecado e busquemos a presença do Senhor. Mas a palavra nos revela que o homem segundo o coração de Deus, ele era bem complicado, ele era humano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, era totalmente humano e ainda assim ele tinha um coração disposto a buscar a presença do Senhor no meio da sua limitação, no meio das suas dificuldades, no meio das suas incoerências, e o Senhor agia, porque ele buscava ao Senhor, porque ele acreditava no Senhor. Nós temos que entender que, mais que simplesmente ter todas as coisas certinhas, nós temos que ter um coração disposto a nos acertarmos diante do Senhor, a deixar de lado aquilo que o Senhor nos mostra que é errado e buscar a presença do Senhor, buscar as coisas de acordo com a vontade do Senhor, reconhecendo a sua soberania, adorando e louvando ao Senhor em todo o tempo. Conversar com o Senhor, orar, é isso, é reconhecer que o Senhor é soberano, é reconhecer que nós cremos que Ele pode fazer e que vai realizar de acordo com a sua vontade aquilo que seja o melhor. E aí nós estaremos sempre na presença do Senhor e estaremos alegres nesse momento quando nós buscamos ao Senhor em oração. Ainda que seja tempo de choro, há tempo de riso e há tempo de choro, há tempo para coisas que sejam agradáveis ao extremo e há tempo para coisas que não são tão agradáveis assim. Há tempo para todas as coisas. E mesmo no tempo em que as coisas não estão tão bem, nós sentimos paz na presença do Senhor, porque quando buscamos a sua presença, Ele se manifesta a nós e podemos ter paz mesmo no meio do choro, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da dificuldade. O nosso coração fica pleno da presença do Senhor quando buscamos realmente com um coração que tem o desejo de deixar aquilo que é errado e buscar a presença do Senhor. Não pensando apenas, como eu falei, em ser já uma pessoa que faz tudo certinho. Sim, devemos buscar as coisas certas diante do Senhor, mas nós somos humanos, somos limitados e o Senhor age no meio disso. Ele nos chama para agirmos de acordo com a sua vontade no meio das coisas que nós vivemos e no meio de toda essa nossa limitação. Ele quer nos transformar para que possamos testemunhar que o Senhor pode mudar algo em nosso ser, que nós podemos agir um pouco diferente no meio de toda essa incoerência que é a realidade do ser humano. Nós precisamos buscar ao Senhor, quer seja no momento da maior dificuldade, quer seja no momento da maior alegria. Devemos declarar que o Senhor é soberano, quer para trazer uma solução, quer para ser glorificado por tamanha alegria que trouxe ao nosso coração, por ter realizado algo e por ter feito aquilo que Ele realmente tinha para fazer e manifestar do seu poder. Então, como os discípulos, que nós possamos a cada dia pedir: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a buscar a sua presença, a entender mais da sua vontade. Como tem sido a sua vida de oração? Tem realmente dedicado tempo para conversar com o Senhor, para buscar a presença dEle? Como tem sido isso na sua vida? Como você tem experimentado o mover de Deus a partir do seu tempo de oração? Conta pra gente nos comentários, para que possa também edificar outras pessoas, tocar outros corações. Vamos compartilhar. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.